A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Jesus, ele é fiel, Deus é soberano, todo-poderoso. Venho aqui trazer mais uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Creio que Deus tem algo, aleluia, para falar através dessa palavra comigo e com você que vai assistir esse vídeo. Já peço que você se inscreva neste canal, aperte no sininho, dê um joinha, comente, compartilhe e juntos vamos falar da bondade de Deus. Deus, ele é bom, ele é misericordioso, né? E ele sabe as necessidades de cada um, ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Peço para você assistir esse vídeo completo, porque eu creio que Deus vai falar ao seu coração, né, através dessa palavra. É uma palavra de aprendizado, é uma palavra para que a gente venhamos meditar e entender que de Deus ninguém se esconde, entender que nós não mentimos para Deus, né? Que o homem pode mentir para o homem, mas para Deus não tem como mentir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não seja revelado, né? E nós vamos ver aqui nessa palavra, né, que Deus tocou no meu coração para trazer, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Glória a Deus. O capítulo 5, que tem por título, fala Ananias e Safira, um casal, né? Ananias e Safira, eles eram um casal. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno, só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido, com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Ficaram apavorados. Que palavra, né? De aprendizado para a gente vir colocar nas nossas vidas, né? Sabemos que de Deus ninguém se esconde, para Deus ninguém mente, aleluia. E aqui nós vemos essa palavra, aqui os apóstolos, né? Quando eles iniciaram o evangelho,
Aleluia, depois que Jesus morreu e ressuscitou e andou com eles, né? E pediu para eles ficar esperando, aleluia, o revestimento, a descida do Espírito Santo. Quando eles fossem revestidos, eles iam começar a pregar a palavra, pregar o evangelho, e eles começaram, né? E muitos se juntaram a eles. E diz que eles não tinham falta de nada. Todos que tinham herdade, que tinham terreno, que tinham propriedade, eles vendiam, levavam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, né, ajudavam as pessoas necessitadas. Que amor, que coisa linda, né? Coisa linda e maravilhosa. Eles eram uma igreja como se fosse uma só pessoa, porque o que um sentia, o outro sentia também. Se tinha um irmão necessitado, ele se compadecia e ia ajudar o seu irmão. Se tinha um irmão necessitado de feira, de alimento, né, de algo, ele se reunia, aqueles que tinham condições, se reunia, vendia, trazia o dinheiro, entregava aos apóstolos para eles cuidar daquelas pessoas. Que coisa linda e maravilhosa. Mas no meio dessas pessoas tinha um casal. E este casal, eles também tinham propriedade. Este casal também, eles tinham condições de ajudar as pessoas. Eles viram as pessoas ali vendendo as propriedades e fazendo as doações para os apóstolos. Eles sentiram no coração de também ajudar. Viram ajudando, eles sentiram de ajudar também as pessoas. Só que quando eles venderam aquele terreno, o dinheiro era muito. Então eles, de vez de ir, pegar aquele dinheiro, entregar para os apóstolos, que era o primeiro pensamento deles, foi de vender o terreno, pegar o dinheiro e depositar, como está dizendo, aos pés dos apóstolos. Mas quando eles venderam a propriedade, o terreno que eles tinham, quando eles viram a quantidade, então Satanás, o inimigo das nossas almas, colocou na mente deles para eles não dar o dinheiro, né, completo. Eles não tinham falado para os apóstolos que eles iam vender terreno. Eles não tinham falado para Pedro que eles iam vender um terreno. Não. Eles falaram, conversaram, combinaram os dois, falando com Deus. Falando com Deus que iam vender o terreno e ia depositar ali o dinheiro. Ali, né? Mas quando eles venderam, não foi assim. Então, Ananias vai na frente, vende terreno, combina com a mulher, vamos dar só a metade. E ali ele vai na frente, ele leva o dinheiro e ele entrega a Pedro. Mas quando ele entrega a Pedro, Pedro, cheio do Espírito Santo, do discernimento de Deus, glória a Jesus, por isso que nós temos que buscar o discernimento, temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Para quando alguém vier falar conosco, muitas vezes até uma palavra, dizendo que é Deus que está fazendo, a gente ter o discernimento se é Deus mesmo, ou se é só aquela pessoa, se é a vontade dela, ou se é até usada pelo inimigo. Quando Ananias vai entregar o dinheiro, Pedro diz: Ananias, você vendeu um terreno, o terreno era seu. Quando você vendeu, o dinheiro também era seu. Por que você deixou Satanás colocar isso no seu coração? Você não mentiu para mim, não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Você mentiu quando você, aleluia, estava conversando, combinando tudo ali com a esposa, né? Você mentiu para Deus. Até então, né? E ali a Bíblia diz que Ananias, ele caiu. Ananias caiu ali, né? Naquele momento e morreu, expirou, morreu. E os jovens que estavam ali, os rapazes, puxam o corpo de Ananias, levam para fora e vão sepultar. Passa um tempo de 3 horas. Chega Safira, sem saber que o esposo estava morto.
E Pedro confirma com ela, a esposa, né? Glória a Deus. Pedro diz: Safira, você vendeu o terreno, mas seu marido, portanto, ela disse, foi portanto. Então eles tinham combinado de que se alguém perguntasse, eles dizer que foi por aquela quantia que eles tinham vendido aquele terreno e estava ali fazendo aquela doação, né? Mas eles estavam mentindo, não para o homem, mas para Deus, para o Espírito Santo de Deus. E para o Espírito Santo de Deus, para Deus, ninguém mente, ninguém. A Bíblia diz que a luz e a escuridão, para Deus é a mesma coisa. Tanto faz estar no claro como estar no escuro, para Deus é a mesma coisa. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, ele diz, ó, os rapazes que sepultaram o teu marido, eles estão vindo aí. Diz que ela logo também caiu, expirou, morreu. E aí o jovem também pega ela para levar para sepultar. E aquelas pessoas a igreja que estava ali naquele momento, vendo tudo isso, ficou com medo, apavorado, né? Então, o que eu quero dizer com esta palavra, nós que somos cristãos, que somos serva de Deus, devemos sempre falar a verdade. A palavra diz que a fala de um servo tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Glória a Deus. Então, né, a gente aprendemos com essa palavra que de Deus ninguém pode se esconder. Do Espírito Santo. Hoje, as pessoas podem mentir, podem falar no nome de Deus, pode dizer que é Deus que está falando, pode dizer que sentiu de Deus, sem estar sentindo de Deus. E o que acontece? Elas vão cair assim e morrer como naquele tempo? Não. Mas elas vão ter uma morte espiritual. Vão se afastando de Deus. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E quem mente não é filho de Deus. Quem anda mentindo não é filho de Deus. Então, se muitas vezes a gente faz algo, né, e diz que foi Deus mentindo, Deus não tem nada a ver, a gente vai se afastando, vai entristecendo o Espírito Santo que habita nesse templo, né? E aí vai entristecendo e vai se afastando da presença do Senhor. Quando pensa que não está morto. Morto como? Espiritualmente. Não sente mais a presença de Deus, não escuta mais a voz de Deus, não sente mais o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, ele não se alegra mais. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, né? Medite nessa palavra. Devemos sempre falar a verdade, mesmo que essa verdade venha trazer algo que muitas vezes não vai ser bom, mas se tem algo para falar, fale a verdade, porque pode até mentir para o homem, mas para Deus ninguém mente. Para Deus não tem como se esconder. De Deus ninguém se esconde, ninguém mente, porque Ele é o soberano. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como tochas de fogo. Ela contempla o bem, ela contempla o mal. Ela está vendo tudo. Os olhos de Deus estão vendo tudo. Glória a Jesus, né? Deus, ele esquadrinha a mente, ele sonda o coração. A palavra diz que antes da gente falar, da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar, irmãos. Então, devemos orar e vigiar, né? No falar, no ouvir. E quando Deus tocar no nosso coração, que seja Deus mesmo tocando, para a gente ajudar alguém, para a gente falar algo da parte do Senhor para alguém, né? Que não seja a carne falando, que não seja setas do inimigo, mas que seja verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, né? Ele conforta, ele fala, ele alegra. Aleluia, ele nos alegra, nós se alegramos e também quando a gente fala a verdade, quando nós andamos na verdade, nós estamos alegrando o Espírito Santo que habita em nós.
E esta palavra eu quero deixar para o seu coração. Medite nesta palavra, neste casal, né, que andava ali junto com os discípulos, sentiram o desejo de ajudar, mas logo deixaram, abriram uma brecha e o inimigo entrou e ali trouxe prejuízo, porque ali vieram a falecer. E também pode acontecer conosco? Pode sim, se afastar da presença do Senhor, não sentir mais o desejo de orar, não sentir mais o desejo de buscar a Deus, de jejuar, de ler a palavra, glória a Jesus, de ler a palavra do Senhor, que a palavra é o nosso alimento. Precisamos de se alimentar dessa palavra, precisamos de beber desta água, água da vida. Glória a Deus. Fique com Cristo Jesus, que Deus vos abençoe e que você possa meditar nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.